É uma satisfação nós estarmos aqui, irmãos, mais uma vez, para junto estudar a Palavra de Deus. E que todos sejam abençoados ao estudar conosco. Deus abençoe a todos. Este é o vídeo 1, é o tema 1 que nós já falamos, é a continuação do vídeo 1. E vamos então ter o tema 2, que é esse tema aqui. Continuando o vídeo, continuação daquele vídeo, do Romanos capítulo 8, nós vimos ali sobre o sentido espiritual, como compreender o espiritual, que é espiritual que a gente fala não é um místico, mas é a voz do Espírito Santo, da maneira como ele disse e da compreensão de Jesus Cristo. E nós vamos continuar. Nós paramos no verso 9, onde fala que vocês, porém, não vivem de acordo com a natureza pecaminosa, mas como o Espírito de Deus quer que, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ou não pertence a ele. Algumas traduções. Então, nós somos movidos por Espírito. Nós vemos aqui no capítulo 8, e vimos também no capítulo 2 de Efésios. Então, cada ser humano é movido por Espírito. Seria, nós temos um Espírito e o Espírito Santo quer moldar esse Espírito que está em nós. E assim o outro lado também do inimigo quer dominar o Espírito que está em nós. Ou ensinar, na verdade. Ou transformar. Ou formar esse Espírito. Seria isso. Então, esse estudo aqui mostra que nós devemos compreender o que é o espiritual da palavra, ou seja, o que o Espírito Santo revela aos nossos corações através da palavra. Porque o poder da palavra, o poder está na palavra, não está em nós, o poder está na palavra. Então nós precisamos entender a palavra para que esse poder faça o efeito na minha vida. Se eu não entender a palavra, se eu não compreender a palavra, esse poder não é absorvido na minha vida. E aí fica difícil. Mas queremos nesse episódio mostrar alguma coisa a mais em continuação daquele primeiro episódio. Bom, continuando no verso 10 de Romanos 8. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade é mortal por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça de Cristo. Por exemplo, aqui nós já entendemos outra coisa mais profunda. O corpo nosso é mortal por causa do pecado, mas o Espírito de Cristo nos dá vida por causa da justiça de Cristo. Então, ainda baseando no verso 1, que fala assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Compreende? Então aqui está dizendo que o corpo, na verdade, por causa do pecado, ele é mortal. Mas o Espírito dá vida por causa da justiça de Cristo. Então a justiça de Cristo, ela é implantada em nós quando nós compreendemos isso e aceitamos. Por isso que o poder está na palavra. É por essa situação, por esse motivo, né? É uma coisa lógica. O poder está na palavra. Por quê? Porque a palavra revela a justiça de Cristo. E eu aceitando a palavra, essa justiça, ela é implantada ou imputada em mim. E aí há a transformação. Mas daí eu preciso aceitar essa justiça de Cristo e compreender isso, né? Bom, continuando, o verso 13 fala assim: porque se viver segundo a carne, há vez de morrer. Mas se pelo Espírito notificardes as obras do corpo, e vivereis. Ficou claro, né? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que não estão, há condenação. Seria o verso 1. Nós estamos tentando explicar esse verso 1 desde o primeiro tema. Então aqui está dizendo que se nós vivemos segundo a carne, somos condenados à morte. É isso que está dizendo aqui. Vamos morrer, somos condenados à morte se vivemos segundo a carne. Segundo a minha interpretação, segundo os meus desejos, segundo as minhas vaidades, segundo as minhas tendências pecaminosas, aí eu estou condenado.
Compreende? Agora, se eu viver pelo Espírito, aí vivereis. Compreende? Então veja bem, não há condenação para aqueles que vivem segundo o Espírito, não segundo a carne. Então, para não haver condenação na minha vida, nem na sua, precisamos entender isso e viver segundo a palavra do Espírito, porque ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. A justiça é a justiça de Cristo implantada ou imputada em nós. Isso é a justiça de Cristo. Então o Espírito Santo me convence disso, que eu preciso ser imputado com essa justiça de Cristo. Então, se eu sou imputado nessa justiça e aceito isso em minha vida e ela passa a ser parte do meu caráter, junto com a minha vida, minha alma tenha isso, aí não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus venceu o pecado. Aqueles que estão em Cristo Jesus está perdoado. Aquele que está em Cristo Jesus, ele perdoa as pessoas. Aqueles que estão em Cristo Jesus não tem preconceito. Compreende? Com outras pessoas. Está disposto a ajudar, a repartir. Está disposto a fazer a obra para salvar o ser humano. Para ajudar a salvar o ser humano. Então não há condenação para eles. O inimigo não pode condenar porque ele não está em pecado. É por isso, é isso que acontece. Compreende? Ele foi perdoado dos pecados. Mas enquanto você está em pecado, achando que está livre, você está sendo condenado. Porque o inimigo está ali condenando você. Compreende? Quem condena é o inimigo, não é Deus. As pessoas têm uma falsa compreensão da palavra, achando que é Deus que condena. Não, quem condena é o inimigo. E tem mais uma coisa interessante. É nós que escolhemos a condenação. É nós que decidimos de que lado vamos ficar. Compreende? Então, Deus também não castiga ninguém. Ele apenas dá o que você pede, porque você tem um livre-arbítrio, eu tenho um livre-arbítrio. Então, se eu tenho um livre-arbítrio e uso isso para mim aprender da palavra, compreender a voz do Espírito e compreender a palavra na voz espiritual, na voz do Espírito Santo, aí eu estou pedindo aquilo para a minha vida, e eu estou querendo implantar a justiça de Cristo em mim, e isso, eu estou querendo isso. Então, no dia do acerto de conta, ele vai dizer, bom, você escolheu ficar do lado de Cristo, então você está salvo. Mas aí acontece com outros. Ele diz, olha, você escolheu ficar do lado do inimigo, então você vai ficar com ele. Você escolheu. Compreende? A escolha é individual. O inimigo também escolheu a situação dele. Então ele induz o ser humano a escolher também. Mas nesses textos aqui, está mostrando para nós o que é a palavra de Deus, como ela tem que ser entendida na voz espiritual, compreender o espiritual da palavra. Então no verso que nós lemos aqui, no verso 13, está dizendo, se você viver segundo os desejos carnais, ou segundo a carne, vai morrer, com certeza. Essa morte está falando aqui, não é morte comum não, aqui está falando de morte eterna, né? Perdição, morte aqui é perdição eterna, seria a morte eterna. Mas se viver no Espírito, com certeza, por causa da justiça de Cristo, vai viver. Porque quem faz você viver e eu viver e não passar pela morte eterna, é a justiça de Cristo implantada em nós. Compreende? Quando eu entendo isso e aceito que isso seja implantado na minha vida, aí eu estou salvo. Aí eu vou ser salvo, eu estou sendo salvo, na verdade, né? Agora, se eu ignorar isso e ficar só na pessoa de Cristo e dizer, bom, eu estou salvo porque eu gosto de Cristo, não está salvo não, você está perdido. Compreende? Então, são coisas. O verso 14 nos ajuda a entender também. E diz, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque na palavra de Deus, o tema filho, nós somos filhos daquele a quem nós obedecemos. Nós somos filhos daquele a quem nós obedecemos. Então, se obedecemos o inimigo, nós não somos filhos de Deus, somos filhos do inimigo. Agora, se obedecemos a Cristo, a Deus, aí nós somos filhos de Deus. Então, quando você recebe esse conhecimento, esse Espírito, ou compreende o que Deus está te dizendo da palavra, ou compreende o poder do Espírito Santo, aí o que acontece? Isso implantado na sua vida, você passa a ser filho de Deus. Como diz Efésios, capítulo 2, verso 19. E o 3, verso 15 de Efésios também.
Então, quando nós entendemos isso e aceitamos isso na nossa vida, nós passamos a ser filho de Deus. E o verso 15 do capítulo 3 de Efésios nos diz que nós devemos participar da família divina. Então, Deus tem uma família. E nós somos família também. Quando aceitamos isso e somos livres para aceitar em qualquer circunstância. Interessante é porque o ser humano, na situação que vive, todo dia nós temos oportunidade. Deus dá a oportunidade a você e a mim de recomeçar todo dia. Nós ignoramos isso, mas isso é a realidade. O sacrifício que Cristo fez é para que você e eu tenham um recomeço cada dia. Compreende? Um recomeço. Podemos começar a qualquer momento. Desistir de coisa errada e fazer a coisa certa. Desistir de entender a coisa errada e começar a entender as coisas certas. Isso é uma decisão que eu posso fazer, você pode, todo ser humano pode fazer. Então, aí não há condenação para quem está em Cristo Jesus, porque você decidiu servir a Deus, ouvir a palavra dirigida pelo Espírito. Está entendendo? Compreender o espiritual, porque é isso que forma o caráter. O literal, o carnal, não forma o caráter, não. Então eu preciso ter uma comprovação bíblica se eu estou entendendo a palavra da maneira que Cristo entendeu. É isso que é a realidade, porque Cristo foi dirigido pelo Espírito também. O Espírito Santo dirigiu Cristo todo o período aqui na terra. E esse mesmo Espírito quer dirigir o ser humano também, igual Cristo, para ter um crescimento na graça e no conhecimento, à semelhança de Cristo Jesus. Compreende? Então, prosseguindo, nós lemos o verso 14, né, o verso 15 do capítulo 8, diz assim: e assim não devemos ser como escravo, medroso e servis, mas devemos nos comportar como verdadeiro filho de Deus, adotado na sua família, chamando-o de pai. Compreende? Então, João 14, verso 23, fala que se nós entrarmos nessa aqui e aceitamos isso, Cristo vem e o Pai e faz morada em nós. Compreende? O Pai, o Filho e o Espírito Santo faz morada em nós se nós aceitamos isso. Morada. Entende o que é isso? Morada, o Pai e o Filho fazendo morada no ser humano. Esta é a promessa, irmão, da palavra e espiritual de Deus. Está lá em João 14, 23. Fazer morada em nós. Então, quando esse Espírito faz morada em nós, se nós compreendemos o significado espiritual, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se eu não entender isso e ficar só como é que eu posso falar? Tem um irmão que fala assim, só no evento, só na emoção, só no... Ó, que sermão bonito, ó, que coisa bonita. Se eu ficar só nisso, aí há condenação para mim. Compreende? Precisa haver um nascimento, um novo nascimento, precisa haver uma transformação de caráter, precisa haver um recomeço nas nossas vidas, para que essa mensagem tenha poder de mudar os nossos pensamentos perante Deus. Então, prosseguindo aqui, o verso 19 do capítulo 8 de Romanos. O universo todo espera com muita paciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Poucos entendem essa palavra, irmão. Mas veja bem, aqui está dizendo que toda a natureza geme, nos pontos a seguir vai dizer assim, toda a natureza geme pelo o sofrimento e tudo mais. Mas todo o universo de Deus, né? Todo o universo de Deus espera que manifeste os filhos de Deus. Porque quando manifestar os filhos de Deus de verdade, compreender a voz do Espírito Santo, toda a terra será restaurada. Porque foi os filhos de Deus que danificaram a terra. Compreende? Os filhos de Deus que danificaram a terra. E é os filhos de Deus regenerados, e a terra também será regenerada. Compreende? Então, toda a natureza, a terra, os animais e floresta e tudo, a natureza que foi afetada pelo pecado, ela vai ser reestruturada quando?
quando os filhos de Deus também for reestruturado. Compreende? Então, voltando um pouco no verso 15, ou melhor, no verso 16, que diz assim, do capítulo 8, que diz assim: o Espírito de Deus testifica com a nossa mente que somos filhos de Deus. Ou seria, quando nós entendemos o espiritual da palavra, nós vamos entendendo que o que nós estamos pensando e vendo na palavra é verdadeiro. Cristo falou isso em João 7,17, falou para os fariseus: se você quiser saber se eu estou falando verdade ou não, examine a palavra. Você vai perceber pela palavra que o que eu estou falando é verdadeiro. Cristo falou isso. Cristo falou: não precisa achar que eu sou verdadeiro, não. Examina a palavra, que daí você vai descobrir que se eu estou falando verdade ou mentira. Compreende? Então, é a mesma coisa com nós hoje. Examina a palavra no sentido espiritual, que eu estou dizendo, no literal não serve. No carnal não serve, serve só no espiritual. Então, não serve para você decidir se é verdade ou erro. Você vai decidir quando você entende o espiritual. Aí você compreende se a pessoa está falando verdade ou mentira. Está entendendo? Então, pesquisa a palavra, lê os textos, pede a orientação do céu para isso, para compreender o espiritual, o que o Espírito diz à igreja, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, não é assim? Que está escrito em várias partes da Bíblia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é o espiritual que eu preciso entender. Ou melhor, esse é o espiritual que Deus quer que eu entenda. Porque quando eu entendo o espiritual, eu começo a entender o que Deus pensa. O que Cristo pensa. Eu estou falando de várias formas para nós entendermos. Ou começo a entender o plano de salvação. Aí se eu entendi o que Deus está pensando, quando escreveu essa palavra, e eu vou pensar como Deus. E se eu vou pensar como Deus, aí eu vou receber o Espírito Santo, que vai me orientar a ver as coisas como Deus vê. Não como o ser humano vê, mas como Deus vê. Então, isso é de grande valia. E os irmãos que estão participando desse tema, examine a palavra e vai descobrir coisas maravilhosas no sentido espiritual. Então, o meu pedido é que vamos continuar orando para que os irmãos cresçam na graça e no conhecimento. Passa para os seus amigos essa mensagem, passa para o seu grupo, né? Inscreva-se no canal, quer dizer, expande isso para que o YouTube mande mais para mais pessoas ouvir uma verdade como esta. Eu não estou falando aqui do meu pensamento, nem da minha interpretação. Eu estou lendo a palavra e eu assim diz o Senhor. A palavra é minha, mas a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Compreende? A voz é minha, mas a palavra não é minha, é de Deus. Então, que os irmãos sejam abençoados com essa palavra nesse momento. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Amém.